Abra sua Bíblia no Velho Testamento, no livro de Salmos, no capítulo 103 do livro de Salmos. Glória a Deus. Capítulo 103 do livro de Salmos. Eu estava observando a oração que a irmã Cláudia fez quando iniciou o culto. E depois nós nos ajoelhamos para orar e eu disse para Deus: a palavra de Deus já fez efeito no coração da irmã. Porque ela agradeceu a Deus por todos nós nesta oração que ela fez. E eu tenho certeza que essa gratidão que está no coração dela, está no coração de todos nós. Amém? Porque hoje nós vamos falar sobre gratidão. Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Digam amém. Irmãos, gratidão é algo muito importante para qualquer ser humano. Porque quando nós agradecemos por alguma coisa, nós damos uma demonstração de que fomos beneficiados por aquilo que estamos agradecendo. E nós lemos aqui esse Salmo 103, eu até gostaria de permanecer nele o tempo inteiro e analisar como a igreja cada palavra deste salmo, pois todo ele é dedicado à gratidão. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui é que o salmista Davi, que escreveu esse salmo, que compôs esse salmo, ele já começa no versículo 1, dizendo assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Por que ele não usou o termo coração, mente? Por quê? Porque ele usou o termo alma. Todos nós sabemos que o ser humano é composto de 3 elementos principais: de dentro para fora, espírito, alma e corpo. Espírito é a parte imaterial, aquela parte interna, aquela parte que dá para o ser humano a vida que ele possui. Mas a alma é a fonte dos sentimentos, é a fonte de alegria, de tristeza, de desgosto, de amargura, a fonte de coisa boa e também de coisa ruim. Enfim, é a fonte de sentimentos. E a matéria
todos nós entendemos o que é. E então Davi tinha uma preocupação, a preocupação de agradecer a Deus com a sua própria alma. Ou seja, a alma está mantendo um equilíbrio entre o espírito e o corpo. Então, quando você faz alguma coisa com a alma, pode até ser ruim, mas você faz bem feito. Porque você colocou a parte do corpo do ser humano que causa um equilíbrio, que divide as três partes no meio, e então você lança, quer seja para o espírito ou para o corpo, você lança aquilo que sua alma está produzindo. E por isso Davi disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E ele continua dizendo, e agora ficou muito mais forte: e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Irmãos, isso é gratidão absoluta. É gratidão absoluta. Todos nós sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas por que isto? Porque alguém é uma pessoa segundo o coração de Deus. Porque Davi tinha muitas virtudes e também muitos defeitos. Mas as virtudes de Davi, colocadas na balança, ela superava em muito as falhas que ele tinha. E quando uma pessoa tem mais de 50% de perfeição, ela tem o domínio. Ela tem o domínio. Ela está mais inclinada para o que é certo e não para o que é errado. Então ela conseguiu manter a rédea, o domínio do seu corpo, da sua vida, o domínio de suas palavras, o domínio dos seus atos, o domínio das suas decisões, das suas atitudes. Ela conseguiu manter esse domínio, porque ela está mais inclinada para Deus do que para o outro lado ruim. Ela está mais inclinada para as coisas do Espírito do que para as coisas da carne. Ela está mais inclinada para o céu do que para a terra. Ela está mais inclinada para Deus do que para si mesma. E então, Davi disse: e tudo o que há em mim, tudo o que há em mim. Imagine, ou imaginemos nós, de forma mais correta, tudo o que há em nós, o que pensamos, o que falamos, o que fazemos, tudo que há em nós. Disse Davi, como modelo, ele disse: tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Aleluia, diga glória a Deus. Agora observem a sequência. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Irmãos, nós podemos até achar que isso é ser muito meticuloso, mas às vezes nós somos tão cuidadosos com detalhes em relação a pessoas, e às vezes com relação a Deus, nós passamos por cima. Nós agradecemos a Deus num pacote. Nós não anotamos o que recebemos, e sim o que pedimos.
Nós temos uma lista enorme de pedidos e apenas uma frasezinha de gratidão. Senhor, muito obrigado por tudo. Mas não é assim que Deus quer que as coisas aconteçam. Ainda que nós sejamos negligentes a ponto de fazer isto, mas isso não agrada a Deus. E certamente, esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, ele não estaria aqui hoje escrito, nos dando uma aula de gratidão, não estaria aqui escrito, nos dando uma lição, nos ensinando como agradecer a Deus de uma forma plena, cuidando de detalhes, porque a cada momento da nossa vida, Deus tem feito coisas grandes em nós. Ele tem cuidado de nós. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui, se fizermos uma retrospectiva da nossa história até chegar a esse momento, nós vamos descobrir que muitas vezes nós poderíamos ter sido destruídos, ter sido mortos, poderíamos ter sofrido uma doença mortal, uma desgraça, uma catástrofe, um acidente fatal, e enfim, de uma forma ou outra, nós só estamos aqui hoje glorificando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, porque o Senhor nos guardou até aqui. Pois a palavra diz que o Senhor nos guardará de todo o mal. Ele guardará a nossa entrada, a nossa saída, desde agora e para sempre. Então Davi disse: e não te esqueças, ó minha alma, de nenhum só de seus benefícios. E agora, irmãos, ele começa a descrever os benefícios que ele recebeu de Deus. E ele começa então a dizer: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Lembro-me que Jesus, certa vez, ele perdoou os pecados de um paralítico. E ele disse assim: paralítico, estão perdoados os teus pecados, levanta e anda. E no mesmo instante, o paralítico se levantou e andou. Mas houve murmuração ali dos fariseus, porque eles diziam: quem é este que pode perdoar pecados? Mas Jesus disse: o Filho do Homem tem na terra, unicamente Ele, poder para perdoar pecados. E Davi disse: pois é só Deus que perdoa os nossos pecados. E os irmãos já imaginaram, se todos os pecados que fizemos desde que adquirimos o uso da razão, estivesse acumulado na nossa vida, na nossa alma, irmão, nós já tínhamos sido desgraçados. E esses pecados não nos destruíram. E o pecado não destrói um pecador arrependido. O pecado não destrói um pecador remido. O pecado não destrói um pecador que se humilha diante de Deus e que diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Na mesma hora ele é lavado, ele é purificado, ele é perdoado. Por isso que Davi disse: é Ele que faz isso, só Ele. Então a minha alma bendiz a Deus, a minha alma agradece a Deus, a minha alma glorifica a Deus, porque Ele perdoa todos os nossos pecados. E Ele acrescenta: mas também Ele sara todas as nossas enfermidades. Aleluia! É possível que muitos de nós aqui um dia tenhamos passado pela experiência de ter contraído uma enfermidade. Mas o fato de nós estarmos aqui
significa dizer que nós vencemos esta enfermidade. E se alguém aqui não venceu, está escrito aqui que você vai vencer. Você vai vencer. Glorifica a Jesus. Porque Ele sara todas as nossas enfermidades. E acrescenta ainda Davi: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. O Salmo 136 é um salmo muito interessante, que nos 3 primeiros versículos, o salmista diz: bendirei ao Senhor. E nos versículos seguintes, em todos, aliás, os 30 e poucos versículos que tem no Salmo 136, deixa eu conferir aqui, né? Em todos os, aliás, 26 versículos, termina com a frase: porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga comigo: porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Então o salmista diz, né? Quem farta de bens a tua velhice. Oh, irmãos, por que ter medo da velhice? Porque nós adquirimos uma cultura que, aliás, generalizadamente não é bíblica, mas salvam-se as exceções, toda regra tem exceção. E nós encontramos na história bíblica personagens da Bíblia que de fato tiveram uma velhice até doentia. Mas olhando para um modelo geral, o exemplo geral da Bíblia, mais de 95%, quase 100% dos personagens bíblicos, dos heróis da fé, dos patriarcas, dos profetas, né? E dos apóstolos e de todos os servos de Deus que construíram a história bíblica, eles viveram uma velhice de glória. Nós lemos de Moisés. Moisés morreu com 120 anos. E a Bíblia diz que não lhes escureceram os olhos e nem lhes abateu o vigor. O Caleb foi visitar lá a terra de Canaã quando tinha 40 anos. E 44 anos depois ele entrou na terra e pediu a Josué que desse para ele a terra dos Enaquis, onde tinha os gigantes, os maiores gigantes daquela terra, mas também aonde era a melhor terra. Então ninguém precisa ficar com medo de entrar na melhor terra, de ter a melhor vida, com medo de inimigos, porque Deus te fortalecerá, Deus encherá você de vigor, na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e verdor, para dizer que Deus é bom, Deus é reto, Deus é maravilhoso e que a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Disse Davi: Ele é quem farta de bens a tua velhice
de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. A Bíblia diz que os jovens do mundo, eles de exaustos se encurvam e caem. Caem nas drogas, caem no pecado. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O Caleb disse para Josué, e ele fez com que Moisés jurasse que quando entrasse na terra, aquela terra dos Enaquins, onde tinha os maiores gigantes, seria dado para ele. E quando chegou lá, ele disse: Josué, lembra que Moisés jurou que daria para mim essa terra. E ele disse: hoje, 44 anos depois, eu estou tão forte como quando eu tinha 40 anos. E eu sei que isso parece, amigos, irmãos, dá um nó na nossa cabeça, porque até parece que é um contrassenso. É um contrassenso. Os cabelos estão embranquecendo ou caindo, e talvez as vistas já não estão mais com aquele vigor de enxergar tudo com nitidez. Mas isso são alguns aspectos naturais. Mas lá dentro de você, lá dentro de sua alma, lá dentro do seu espírito, lá existe uma força, e quando o interior se renova, o exterior também se beneficia desta renovação. Então não dá para seguir uma exceção ou outra, mas a palavra de Deus é verdade, e é verdade absoluta. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza, e nós podemos todas as coisas em Deus, e a sua palavra é viva e eficaz. E o Senhor nos renova e nos renovará sempre. Os que confiam no Senhor não se abalam, estão firmes para sempre. Glória a Deus. E aí o salmista continua dizendo, né? O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Eu vou deixar que você em casa, ainda hoje, se for possível, você medite nesse salmo. No restante dele, que não é possível que leiamos aqui devido ao tempo. E aproveite tudo o que Deus está falando e vai falar com você sobre gratidão a Deus. Gratidão com a alma, gratidão com o coração, com a mente, com o espírito, com o corpo. Todo ser que respira, Salmo 150, louve a Deus, louve a Deus. Todo ser que respira, louve a Deus. Salmo 100, versículos 4 e 5. Salmo 100, versículos 4 e 5. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Eu não sei, irmãos, se todos nós temos consciência do que viemos fazer no culto, no templo.
Mas esse salmo é um salmo de ingresso ao templo. Ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. E agora vem a sequência, os versículos 4 e 5. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Quando entramos por aquela porta, deve existir em nossos lábios hinos de louvor a Deus, gratidão a Deus, porque, como disse Jesus aos apóstolos, bem-aventurados os olhos que veem os que vós vedes, e os ouvidos que ouvir o que vós ouvis. Porque muitos profetas, patriarcas, quiseram ver o que vocês estão vendo, e não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, eles não ouviram. Mas eles morreram na esperança. Muitos que estão lá fora, que agora devem estar num bar, quem sabe numa cracolândia, injetando drogas nas veias, quem sabe num prostíbulo, me permita a liberdade, quem sabe numa prática homoafetiva, quem sabe matando alguém, quem sabe torturando impiedosamente alguém. Estas pessoas não têm ainda até o momento, ou não tiveram o privilégio que nós temos de sermos iluminados pela palavra de Deus, por obra do Espírito Santo. E então isto é um privilégio que Deus nos deu, e nós devemos e temos uma responsabilidade para com estas pessoas, para que indiquemos a elas o caminho, como alguém nos indicou o caminho, alguém nos incentivou a seguir a Cristo, nos ajudou, nos evangelizou. Mas eles estão lá, num ambiente de pecado, num ambiente destruidor. Mas nós estamos aqui, na casa de Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus, porque fomos lavados no sangue do Cordeiro. Glória a Deus, glória a Deus. É impossível que eu não me lembre de quando eu não conhecia Jesus. Tudo que eu tinha era religiosidade. Cumpria rigorosamente todos os rituais daquela denominação não cristã. E nunca tinha paz. Mas o dia que Deus abriu o meu entendimento, porque um jovem me convidou para ir à igreja do Evangelho Quadrangular. E chegando lá, eu fui abraçado por todos dali. E comecei a estudar a Bíblia. E comecei a entender a Bíblia.
entender o plano de salvação. E aí, um dia o Espírito Santo me convenceu de que eu tinha que tomar uma decisão de seguir a Cristo. Graças a Deus. Que dia marcante na história da minha vida. Que dia marcante na história da sua vida. Quando você saiu das trevas e veio para a luz. Quando Jesus te abraçou, te perdoou, escreveu o seu nome no livro da vida, te deu uma vida nova, um coração novo, e agora você está salvo por Jesus. Glória a Deus. Por isso que nós temos razões de agradecer a Deus e dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.